Alô, galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Whindersson e hoje, na disciplina Física 2, via EAD, Ensino à Distância, iremos estudar o que é som, barulho e ruído, a qual convido a todos a prestarem atenção nos slides a seguir. Bom, o que é som, barulho, ruído? Será que são coisas iguais ou são coisas diferentes? Antes de responder essa pergunta, precisamos primeiramente entender a origem da fonte sonora. A fonte sonora possui duas origens, uma natural e outra artificial. Mas o que é uma fonte sonora natural? É todo som que, ao ser emitido por uma fonte, não depende de uma ação humana sobre ela. E podemos trazer como exemplo de fonte sonora natural os sons do trovão, das chuvas, dos ventos, das erupções vulcânicas, dos cantos dos pássaros, dos sons de animais, dos espirros, das vozes humanas, entre outros. Fonte sonora de origem artificial é todo som que, ao ser emitido por uma fonte, depende da ação humana sobre ela. E isso envolve desde a idealização até a construção desse dispositivo, equipamento, que possa produzir esse som artificial. E podemos trazer como exemplo a sirene, instrumento musical, explosão de granada, apito, buzina, máquina de lavar, liquidificador, furadeira, batedeira, turbina de avião, motor de combustão interna, entre outros que não foram citados nesse slide. Peço a seguir a sua atenção para que possamos entender o que é som, barulho e ruído. Som, barulho e ruído. O que eles têm em comum? Ambos decorrem de uma perturbação vibratória entre as moléculas de ar. Porém, para que o som, barulho e ruído possa se propagar, eles dependem de um meio material. E esse meio material pode ser um meio líquido, um meio sólido ou um meio gasoso. E devido o som, barulho e ruído depender de um meio para se propagar, eles são classificados em uma onda de natureza mecânica. A seguir, iremos definir o que é som, barulho e ruído. Som e barulho. Tanto o som quanto o barulho são classificados em um tipo de som que possui periodicidade em suas ondas. Ou seja, são frequências que possuem uma relação harmônica. Mas, dependendo do gênero musical ou da preferência cultural de cada pessoa, nós podemos classificar o som
como algo agradável de se escutar, ao qual chamamos de propriamente som, ou algo desagradável de escutar, ao qual chamamos de barulho. O que dá a nos entender entre som e o barulho? Ela está vinculada ao gosto, à preferência, ao gênero musical de cada um. Vejamos então, no próximo slide, a definição sobre ruído. Ruído. O ruído é um tipo de som que não possui periodicidade em suas ondas, isto é, são frequências sonoras que não possuem nenhuma relação harmônica entre elas. Podemos dizer que esse tipo de som ele atua numa região de instabilidade e de inquietação do nosso campo cerebral, na qual nos causa um desconforto. E para esse desconforto, nós associamos a ele um nome de dissonância. Vejamos alguns exemplos de ruído. O som emitido pela britadeira, o som de uma buzina, o som de um apito, o som da maquita, entre outros equipamentos. Bom, vejamos no próximo slide algumas características de onda sonora e suas respectivas formas. Trago em tela para vocês as características dos sons e suas respectivas formas de ondas, onde na imagem a seguir temos a audição humana submetida a 4 frentes de ondas sonoras, onde a frente de onda número 1, de característica intenso e grave, ela refere-se ao som emitido por um trovão. A segunda frente de onda, de característica fraco e grave, refere-se ao som emitido pelo rosnado de um cachorro. A terceira frente de onda, de característica intenso e agudo, refere-se à freada brusca de um caminhão. A quarta frente de onda, de característica fraco e agudo, refere-se ao som emitido pelos pássaros. Bom, o nosso ouvido ele captura sons na faixa de 20 a 20.000 Hz e emitimos sons na faixa de 85 a 1.100 Hz. O que isso quer nos dizer? Que o nosso ouvido ele é constantemente recepcionado por diversos tipos de sons. Sons agradáveis de se ouvir, sons desagradáveis de se ouvir, sons que possuem uma certa relação harmônica entre elas e sons que não possuem nenhuma relação harmônica entre elas, ou seja, sons que nos causam desconforto, ou seja, irritação, na qual chamamos de dissonância. Se nós pararmos para analisar essas 4 frentes de ondas, qual é a que representa a maior energia? Bom, o comprimento de onda de maior energia ou a mais energética é aquela que possui menor comprimento de onda. Então, se nós observarmos aqui entre a emissão de frente de onda 1
a emissão da frente de onda número 2, a emissão da frente de onda número 3, com a emissão da frente de onda número 4. A número 4, ela apresenta menor comprimento de onda. E se ela possui menor comprimento de onda, ela vai possuir maior frequência. E se ela possui maior frequência, ela é mais energética. Bom, com relação à amplitude da minha onda. Quanto maior for a amplitude de uma onda sonora, maior será a sua intensidade sonora, ou seja, o som será mais forte. Ou ao contrário também é válido. Quanto menor for a amplitude de uma onda sonora, menor será a sua intensidade sonora, ou seja, o som será mais fraco. No próximo slide, nós iremos ver uma aplicação matemática de uma função senoidal para o som. Vejamos no próximo slide. Trago a vocês, na tela do seu monitor, um exercício envolvendo a aplicação da função senoidal no ensino da física, no estudo sobre o som. Uma fonte sonora, ao ser detectada por um osciloscópio entre 0,00 segundos a 1,00 segundos, descreve o comportamento desta onda através de uma função y igual a seno multiplicado por 2, multiplicado por π radianos, multiplicado pela frequência, multiplicado pelo tempo. Após registrar as informações a cada 125 milésimos de segundos, constatou-se que o comprimento de onda emitido por esta fonte corresponde a 170 metros. Pede-se, letra A, frequência da onda detectada pelo osciloscópio. B, esta frequência sonora é audível para os seres humanos? Letra C, o período da onda. Letra D, esboçar o gráfico desta frente de onda. Como todo exercício, surge uma pergunta: como resolver? E para iniciar esse assunto, nós iremos partir da seguinte expressão: velocidade de uma onda sonora que se propaga no ar é igual ao comprimento de onda multiplicado pela sua frequência sonora. Bom, isolando a frequência dessa expressão, teremos frequência sonora é igual à velocidade da onda sonora que se propaga no ar, dividido pelo seu comprimento de onda. Como nós já sabemos, a velocidade de uma fonte sonora, quer seja origem natural, quer seja origem artificial, de propagação no ar, ela é de 340 metros por segundo. O problema trouxe como informação que esse osciloscópio constatou que o comprimento de onda emitido por esta fonte corresponde a 170. Com base nessas duas informações que nós temos, iremos calcular a frequência sonora. Preste atenção no próximo slide, a resolução da frequência dessa onda sonora. Bom, nosso objetivo é calcular a frequência. Mas o que é frequência? Frequência refere-se a um número de oscilações completas em uma unidade de intervalo de tempo. Bom, como calculamos então
um número de oscilações completa emitido por essa fonte sonora. Basta recorrer à expressão anterior. Bom, frequência sonora vai ser o quê? A velocidade do som no ar, que nós já sabemos que vale quanto? 340 metros por segundo. E vamos dividir isso pelo comprimento da onda sonora capturada pelo osciloscópio, conforme a orientação do exercício, 170 metros. Ao dividir 340 metros por segundo por 170, iremos obter um número de oscilações realizado em cada segundo de 2 ciclos, ou seja, de 2 Hz. A pergunta B refere-se: esta frequência sonora é audível para os seres humanos? Como nós sabemos, os seres humanos eles conseguem capturar frequências sonoras de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, com certeza, uma frequência de 2 Hz não é audível ao ser humano. Então, a resposta B está assim. Devido à frequência desta onda sonora está sendo emitida em 2 Hz e o ser humano conseguir capturar frequência sonora somente na faixa de 20 a 20.000 Hz, podemos concluir que o som emitido por essa fonte não é audível. Pergunta C. Ele pede o período da onda. Como calcular o período de uma onda sonora? Período de uma onda sonora nada mais é do que o intervalo de tempo para que cada ponto do meio por onde se propaga essa onda execute uma oscilação completa. Bom, vejamos agora um exemplo didático. Eu tenho aqui a figura 1, né? Ela parte de A e volta em A, que é o ponto A'. Uma volta completa, um ciclo, é uma revolução. Eu cortando essa imagem ao meio, olha o que eu fiz. Eu cortei ela no meio, conforme está aqui na figura 1 em corte, e peguei a parte de baixo da minha curva e dei um giro de 180 graus nela. Então, para representar o quê? O ciclo de uma onda. Olha, ele sai de A e volta em A'. Então, olha só, o ciclo começa lá, ó, na figura 1 em corte, em A, e termina em A', uma revolução, uma volta completa. Então, um número de oscilação completo. Bom, e aí, veja bem, como calculo o período, né, dessa onda? Começa no início do tempo onde começa a fonte a emitir até completar uma volta completa, que é até o ponto A'. Então, como calculo esse período aí? Eu pego o tempo final, que ela atingiu o A', onde ela vai reiniciar o novo ciclo, e subtraio do ponto inicial, né, do A. Então, eu tenho lá, período vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E aí eu vou ter o tempo necessário para que esse som realize um ciclo completo. Como calcular então agora o comprimento dessa onda? Eu vou medir, né, o diâmetro de A até B e depois o diâmetro de B até a'. A soma dos dois diâmetros é o meu comprimento da minha onda. Vejamos no próximo slide um esboço gráfico dessa função senoidal para os intervalos capturados pelo osciloscópio. O nosso objetivo agora é esboçar o gráfico dessa frente de onda. Mas antes de iniciarmos, precisamos entender alguns parâmetros do problema em questão. De acordo com a leitura do enunciado, lá fala que o osciloscópio consegue medir, isto é, registrar o comportamento dessa frente de onda sonora a cada 125 milésimos de segundo. Esse tempo corresponde a 125 dividido por 1000, o que resulta em 0,125 segundos. O valor do π mencionado no exercício corresponde a π radianos, ou seja, a 180 graus. A frequência desta função
conforme calculada em slide anterior, equivale a 2 Hz. Então, eu trago novamente na sua tela uma tabela com os devidos cálculos realizados para esta frente de onda observado pelo osciloscópio. Observe que ela começa com 0 e termina com 1, com intervalos de 0,125 segundos, conforme detectado pelo osciloscópio. Então, como proceder essa conta? Veja bem, essa quantidade de zeros que apresenta na primeira linha, eu vou substituir por apenas um zero. O que significa essa quantidade de zero? Significa a precisão de tempo que esse osciloscópio está aferido. Então, como que faz a primeira conta? E assim se segue para as demais contas. Você vai fazer y é igual a seno, abre parênteses, pega o 2, conforme está lá na formulinha, multiplica pelo valor de π, que vale 180 graus, multiplica pela frequência da onda, que é 2, o resultado multiplica por 0. Fazendo essa continha, vamos ter assim, ó, 2 vezes 180, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 0, teremos 0. Um ângulo de 0 grau. E seno de 0 vale 0. O que isso significa? Quando o tempo for 0, a minha amplitude da onda é 0. Vamos ver aqui para o valor 0,625 a conta. Quando o tempo for 0,625, qual é o valor da amplitude da minha onda sonora emitida por essa fonte? Então, você faz assim. Copia y é igual seno, abre parênteses, 2 vezes o π, que é 180, vezes 2, que é a frequência, vezes 0,625. Multiplicando, vamos ter 2 vezes 180, 360, vezes 2, 720, vezes 0,625, vou obter um ângulo de 450. E o seno de 450 graus, na tabela, equivale a 1. Então, a amplitude será 1. No tempo, 0,625, a minha amplitude sonora terá fator 1. E assim você segue esses cálculos sucessivamente até chegar ao tempo de 1 segundo. Vamos observar essas informações numa construção gráfica da nossa função. Olha só. Trago em tela, novamente, uma função senoidal do comportamento desta onda sonora capturada pelo osciloscópio. No eixo vertical, o eixo Y, eu tenho a minha amplitude da minha onda. No eixo horizontal, o tempo de emissão dessa onda. Quando o tempo for 0, a amplitude, conforme calculado, tem valor 0. Quando o tempo for 0,125 segundos, a minha amplitude será de 1. Quando o tempo for 0,250, a minha amplitude volta a ser 0. Quando o tempo for 0,375, a minha amplitude terá valor negativo, menos 1. Quando o tempo for de 0,500, que corresponde a meio segundo, a minha amplitude será 0. Quando o tempo for 0,625, a minha amplitude também será 1. Quando o tempo for de 0,750, a minha amplitude voltará a ser 0 dessa onda sonora. Quando o tempo for de 0,875, eu teria uma amplitude negativa, conforme observado na tela. E quando o tempo for de 1 segundo, a minha amplitude voltará a ser 0. O que mostra que no intervalo de 0 a 1 segundo, esta fonte produziu ou emitiu 2 comprimentos de onda nessa fonte sonora. Bom, gente, a parte mais alta da minha onda refere-se à crista da onda. A parte mais baixa da minha onda refere-se ao vale da onda.
Bom, garotos, espero que tenha ajudado vocês nessa ilustração e fique atento às novas postagens no Ensino de Física 2. E boa tarde a todos.